Esse evangelho que nós ouvimos é um evangelho vocacional. Vocacional porque Jesus está chamando, e Jesus, quando chama, a primeira leitura também mostra essa presença de Jesus, que envia os seus discípulos para curarem, para levarem uma boa notícia aos homens. Todos têm vontade, todos querem te ver, todos procuram Jesus. E Jesus nos envia para apresentar ao mundo Ele que é a palavra, Ele que é a vida, Ele que é a verdade, o caminho. E também na primeira leitura nós ouvimos a vocação de Samuel, ele dizendo, né? É o Senhor que te chama, Samuel, Samuel. Deus está chamando, gente. Deus continua chamando algumas pessoas de forma específica. Chama alguns jovens para serem padres, chama algumas moças para serem religiosas, chama alguns homens casados, mulheres, para a vida consagrada, para a missão. Deus chama muitos de nós por uma vocação específica e única, mas Ele chama toda a humanidade a encontrá-lo. Deus quer encontrar-se com todos os corações. Deus tem interesse em todas as pessoas. Deus chama o teu vizinho, Deus chama o teu amigo e o teu inimigo. E você não está aqui nessa tarde porque tua namorada, porque teu pai e tua mãe te chamou, porque o teu marido te chamou. Você está aqui nessa tarde porque é Deus que te chama, Deus quer te encontrar. E Deus sabe que você precisa dEle. Cada dia mais nós vemos tantas pessoas doentes, tantas pessoas infelizes, tantas pessoas perdidas, quantas pessoas cansadas. E Jesus sabe que Ele é o remédio que você precisa. Jesus sabe que essas pessoas que estão à sua volta, que você tanto ama, mas que estão perdidas, Jesus sabe que elas precisam dEle. E Ele nos chama porque tem interesse em nos encontrar. No Evangelho os discípulos dizem, todos te procuram, Senhor. Está dizendo assim, todos precisam do Senhor. Mais do que os homens procurarem a Deus, é saber que Deus nos procura. Deus procura você. Por que você endurece o teu coração? Por que você não se deixa encontrar por Ele? Por que você persiste em ficar na tua enfermidade? Ficar no teu cansaço? O teu pecado tem te cansado. E você persiste em ficar prisioneiro do erro. Deixe o Senhor falar com você. A sogra de Pedro estava com febre. E quando Jesus chegou, Ele logo a curou e ela se pôs a servir. Quando que você tem febre? Quando que uma pessoa tem febre? Quando ela está com alguma infecção, não é verdade? Você não percebe quando as pessoas estão também febris, espiritualmente falando? Perturbadas, sem paz, angustiadas. Você não percebe quando um filho, uma filha, está com febre espiritualmente dizendo, doente, sem ânimo para nada, perdido? Jesus se colocou e curou a sogra de Pedro, e ela se pôs a servir. Quando uma pessoa se deixa encontrar pelo Senhor Jesus, a vida dela se transforma de tal maneira que ela se põe a servir. Quando um homem casado se encontra com Jesus, ele se põe a servir a sua família. Quando uma mulher encontra com Jesus, ela logo se põe a servir sua família. Quando um filho, uma filha encontra Jesus, quando um jovem encontra Jesus, ele se põe a servir os seus irmãos. Sua vida é um dom, uma entrega, um serviço. Quantos de nós estamos com o nosso coração sepultado no egoísmo? E aí você já não está bem,
e vai bater na porta de alguém que vai dizer: olha, você precisa cuidar mais de você, você tem que pensar mais em você. E quanto mais você procura ficar bem, pensando mais em você, pior você fica. A proposta de Jesus é outra: permita Ele te encontrar, e você vai ser capaz de amar todos que precisam de você, e você vai doar e entregar a tua vida com uma alegria única, porque você vai entender que tudo que você está fazendo é uma resposta sincera ao chamado de Deus, à palavra de Cristo, que nos envia para servirmos uns aos outros. Na igreja, meus irmãos, tem uma graça, que se chama graça atual. Como que chama isso? Para ver se vocês estão acordados, né? Deus dá a graça atual para pecadores. Quando você está em estado de graça, se chama graça santificante. Você já está em estado de graça, você está na amizade com Jesus. Cada missa, cada momento que você vive com Deus, cada bênção, aumenta em você o desejo de santidade, a alegria, a paz. Você se sente mais próximo de Jesus, ainda que seja da cruz, mas você se sente junto do Senhor. Mas e quando uma pessoa está totalmente no pecado, no mundo, e ela sente que Jesus está chamando ela? Eu tenho um amigo meu, que hoje é um servo aqui na igreja, um homem casado, que ama a sua esposa, que tem uma vida íntegra, mas ele por muito tempo ficou envolvido com as drogas, e ele chegou até a trabalhar para vender drogas. Trabalhar, né? Nos traficantes você trabalha agora. Ele chegou a dar a vida dele para isso, e quando ele estava lá vendendo droga e se drogando, ele escutou uma voz que disse para ele: por que você faz isso? E ele até achou que era o amigo dele que estava falando, e ele falou: o que você está falando? E o amigo dele, drogado lá, falou: não estou falando nada. E ele escutou de novo essa voz, dizia para ele: eu estou te chamando. E aquele foi o último dia em que ele usou droga, e ele veio bater na porta da igreja, porque ele disse: Deus me chamou a voltar para a igreja. É sobrenatural isso, não é? É uma graça atual, é a graça de Deus que age num coração pecador. Por mais distante que uma pessoa esteja de Deus, por mais doida que seja a vida de alguém, Deus tem desejo de todas as pessoas, e Deus chama essas pessoas a encontrá-lo. Talvez essa pessoa que trouxe você nessa tarde, e que você que estava andando tão longe de Deus, tão fora da igreja, essa pessoa foi como um Eli, que disse para você: você não sabe mais ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor está te chamando. Você talvez se esqueceu como é a voz de Deus, você tem andado tão distante da casa do Senhor, que você se esqueceu da voz de Deus. Mas hoje o Senhor está te chamando. Deus tem desejo de te encontrar. Deus está batendo na porta do teu coração. E se você ouvir e você responder com prazer, você fará a vontade de Deus, e sua vida será muito melhor, porque Jesus é o remédio que o ser humano precisa. Você entendeu essa pregação? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso.